Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, esse vídeo é referente à semana retrasada, tá? Porque não consegui fazer semana passada. Mas, enfim, é uma aula voltada para o nono ano, tá? Sobre blocos econômicos. Então, a gente já falou de globalização, já falou de multiplicidade cultural. Então, a gente ainda está falando do contexto da globalização, tá? Não se esqueçam. A gente vai falar de bloco econômico, mas a gente está falando do contexto desse mundo globalizado, tá? Relembrando, para não esquecerem, quem tomar as 2 doses da vacina é 1 ponto na média, tá? Quem não esqueçam de pegarem um livro, lerem, tá bom? Fazer aí a redação, a resenha, na verdade, sobre o livro, ou um podcast, ou um vídeo, tá bom? Não esqueça de fazer as atividades da plataforma CAED, saiu várias provas lá, então façam, não deixem para a última hora, e as atividades do Centro de Mídias também. Fechou? Então é isso, vamos dar prosseguimento aqui. Então a gente vai falar de blocos econômicos hoje. Eu vou compartilhar aqui, tá, para vocês terem os slides. Só organizar aqui, beleza, então vamos lá. Então a gente vai falar de blocos econômicos hoje, tá? Então, opa, passou, não era para ter passado. Então nós vamos falar de blocos econômicos, tá? É referente ao nono ano, mas também no ensino no médio a gente também fala, e também a gente acaba falando um pouquinho também no 8º ano, mas é um tema para a gente debater agora no nono ano, fechou? Então vamos pensar assim, né? O mundo, ele é globalizado, ou seja, todos os países estão interligados, tá? Por diversas redes, principalmente no que se diz respeito ao comércio mundial. Então, o Brasil vende soja, carne, produtos agrícolas de modo geral, para diversos outros países, tá bom? Como também o Brasil compra diversos produtos de vários países. Então, esse mundo está articulado por redes, tá bom? E essas redes são oriundas desse processo que a gente está chamando de globalização, que a gente já conversou nas outras aulas, tá? Então, o mundo está articulado, tá mais ou menos que nem esse desenho aqui, tá? Então, aqui tem um país e os países vão se ligando de algum modo a partir de, principalmente, do comércio exterior, da compra e venda de produtos de um país para o outro. Desse modo, a gente percebe que tem vários países que sozinhos ele não consegue bater de frente com um país rico, principalmente. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil. O Brasil vende carne e soja. Como que ele vai fazer frente a um país que nem os Estados Unidos, né, que vende tecnologia? Então, acaba que os Estados Unidos leva muita vantagem sobre o Brasil. Então, desse modo, os países acabam se organizando em blocos, tá bom? Para desenvolver suas economias, tá? E é claro, aqui a gente vai ter vários tipos de blocos econômicos. Eu vou falar, né? Desde o mais simples, do menos articulado ao mais articulado, tá bom? Então, quando surgem os primeiros blocos econômicos, né? Que tem essa ideia de dinamizar e de integrar a economia dos seus países, não só entre eles, mas entre os outros países, também para não ter tanta desvantagens, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, os primeiros blocos começam a surgir a partir do final da Segunda Guerra Mundial, então a partir ali de 1945, beleza? Então, algumas pessoas falaram que com os blocos econômicos iriam acabar com a globalização, que é essa ideia de articulação entre os países. Mas, na verdade, acabou que, né, não, né, acabou se tornando um instrumento da globalização, tá bom? Então, os blocos econômicos acabam, na verdade, potencializando,
né? A globalização, tá bom? Então, é um modo de se interagir regionalmente. Então, países, na maioria das vezes, países próximos, que estão ali juntos, territorialmente falando, um do lado do outro, fazem um acordo ali, vários acordos econômicos, para comprar e vender produtos, tá bom? Vocês vão vendo, conforme eu for mostrando os tipos de bloco econômico, vocês vão perceber que tem aqueles que são meramente econômicos, que é só compra e venda mesmo, e vai ter uns que é bem além disso, tá? Então, mas a gente vai conversando aqui aos pouquinhos. Então, vamos lá. Então, a gente tem algumas modalidades de blocos econômicos, tá? Então, eu vou começar a falar aqui do primeiro nível, né? Também chamado de zona de preferência tarifária. É o primeiro passo para a integração, né? Então, é o primeiro acordo que eles têm ali. Então, qual que é o acordo? Eles falam assim, ó, entre nós aqui, por exemplo, a ALAD, tá? Associação Latino-Americana de Integração, vai ficar alguns produtos, não, às vezes não são todos, são alguns produtos específicos, vai ficar um pouco mais barato de comprar entre esses países desse bloco do que se você fosse comprar de outro país. Então, por exemplo, essa ALAD, que é a Associação Latino-Americana, que são os países do México para baixo, vamos dizer assim, do México ao sul, do México até o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, é muito mais barato comprar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? É muito mais barato comprar soja do Brasil, por exemplo, ou o México, sei lá, a Argentina, a Venezuela, o Uruguai, comprar soja da Argentina, do que comprar soja dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não faz parte da ALAD, entendeu? É muito mais barato. Então, eles colocam uma taxa de alfândega, que é chamada de taxa de importação ou taxa alfandegária, menor do que os Estados Unidos colocaria. Então, compensa mais você comprar do Brasil, que é ali seu parceiro, né, que é seu companheiro, do que comprar de um país que não é, beleza? Então, aí é o primeiro nível. É só uma ideia assim, ó, a gente tem uma tarifa mais barata entre nós em alguns produtos, né? Não é nada além disso, tá bom? Não vai passar disso, fechou? Então a gente vai para o segundo nível, tá? Que é um nível acima. Vocês vão ver que são mais ou menos 5 níveis aí, tá? Então é chamado de zona de livre comércio. Ou seja, já é um passo além do que a de preferência tarifária. Preferência tarifária é aquela coisa, eu dou preferência para aquele país, mas não necessariamente todos os produtos vão ter menores taxas. Na zona de livre comércio, não. Já é uma área, né, que a galera, os países membros, né, ou tira as taxas ou fica muito pequenininho, né? Então fica uma taxinha bem significante. E é um acordo, lembrando, aqui ainda estamos falando de um acordo meramente comercial. Aqui o grande exemplo é o NAFTA, tá? Tratado de Livre Comércio das Américas, que é feito entre os Estados Unidos, depois a gente vai ver cada um, tá? Estados Unidos, México e Canadá, tá? Então aqui, por exemplo, vocês sabem muito bem que os mexicanos não são muito bem-vindos nos Estados Unidos, mas o dinheiro dos mexicanos e as mercadorias, os produtos que os mexicanos produzem, né, eles fazem, é muito bem-vindo nos Estados Unidos. Então é só comercial. As pessoas, os mexicanos podem ir para os Estados Unidos? Não, tá? Mas as mercadorias, sim. O dinheiro, sim, tá bom? Então é só comercial, tá falando aqui, ó, um acordo meramente comercial. Guardem isso no coraçãozinho de vocês. Beleza? Então vamos para o próximo aí, que seria um terceiro nível, tá? Vamos colocar assim, que é chamado de união aduaneira. Qual a diferença da união aduaneira para os outros? É que eles adotam uma tarifa externa comum. O que é essa tarifa externa comum? É assim, um exemplo é o Mercosul, tá? Então vamos supor, né? O Mercosul vai lá, tem essa tarifa externa comum. Então, por exemplo, eles vão comprar um produto da União Europeia, fizeram lá um acordo com a União Europeia. O Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, eles têm uma taxa, tá bom? Igual para os produtos da União Europeia. Para quê? Para não ter diferença, para não dar preferência desse produto chegar ou no Brasil ou na Argentina. Tá? Então, eles têm essa tarifa externa comum, que é uma tarifa que é igual entre esses países
com os outros países, tá bom? Então, essa tarifa é importante para a gente ir entendendo o que é uma união aduaneira. Débito. Então, é importante vocês terem isso na cabeça, que a união aduaneira também fazem, né, com que os produtos de outros países fiquem mais caros entre os países do bloco. Então, por exemplo, o Brasil vai lá, né, o Mercosul fechou um acordo com a União Europeia. Então, eles vão lá e falam assim, ó, os produtos da União Europeia vão ter 30% de tarifa. Então, os 4 países vão ter que cobrar 30% dos produtos da União Europeia, tá bom? E isso vai ficar mais caro, né? Vai encarecer os produtos da União Europeia entre esses países, tá bom? Que é para o quê? Para facilitar, para fortalecer o comércio entre os países do Mercosul. Não para eles não precisarem comprar coisa de outros países, para eles comprarem entre eles. Porque daí um desenvolve o outro. Porque se o Brasil compra da Argentina, ele está ajudando a desenvolver a Argentina e não a União Europeia. Tá bom? Então, essa tarifa externa comum é isso, tá bom? Desculpem, eu tive que dar uma paradinha aqui, mas é nesse sentido, tá bom? Então, todos eles têm uma tarifa só para os produtos de outros países. E entre eles, a tarifa é menor. Então, compensa comprar. O Brasil compensa mais comprar um produto da Argentina do que comprar um produto da França, beleza? Por causa dessa taxa externa comum, essa tarifa externa comum. Então, vamos para o próximo, tá? Esse próximo nível, tá, é o nível mais integrado que tem, que é o mercado comum e a união política e monetária. Não existe um exemplo melhor, porque o exemplo que eu vou dar, que é a União Europeia, ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é o mercado comum, né? Ele é o mercado comum e ele também é a união política e monetária. Ele é junto, tá bom? Ele é o mesmo. Não tem um país que seja só mercado comum, nenhum bloco, desculpa, que seja apenas mercado comum, e um país que seja um bloco, desculpa, que seja apenas união política e monetária. O grande exemplo aqui é o quê? É a União Europeia, tá bom? Mercado comum, o que significa o mercado comum? É um bloco econômico que tem toda a integração, não é só no nível econômico, é também de pessoas. Então, na União Europeia, se você chega em Portugal, você pode ir para a Espanha sem passaporte. Você pode ir para a França sem passaporte. Você pode ir para a Itália sem passaporte. Tá bom? Tem trens entre os países. Então, a circulação não é só de dinheiro e de mercadoria, também é de pessoas. E isso é a grande diferença. Aqui no Mercosul está começando isso. A gente tem até a placa, né, nos carros, que é a placa do Mercosul. Que você pode ir para outro país aqui só com RG, você não precisa do passaporte, beleza? Mas a União Europeia é disparado o mercado comum, mais, vamos dizer assim, com a melhor livre circulação de produtos, de pessoas, de capital, de serviços, de trabalho, tá bom? Então, às vezes, uma pessoa pode trabalhar num país e morar no outro, beleza? Aqui no Brasil é bem mais difícil você ter isso com os países nossos aqui da fronteira. É claro também, né, gente, a União Europeia, perto do Brasil, é insignificante, é pequeno, territorialmente. Insignificante no sentido de tamanho territorial, tá? Não em economia, tá? Não confundam. Mas é muito menor, né? Assim, o tamanho é muito menor, tá? Então fica muito mais fácil também de ter essa logística, né? Esse transporte. A gente também tem que pensar em todas essas variáveis. E o que seria essa união política monetária? É quando os caras têm um banco central, que é uma política monetária, ou seja, eles têm um euro, eles têm um banco que criaram um dinheiro chamado euro, nossa, que susto, bateu a porta aqui, que é chamado de euro, tá? Que é uma moeda que facilita ali o comércio entre esses países. E eles têm uma união política, ou seja, eles têm um congresso, tá? Eles têm um congresso acima dos países, então tem um congresso europeu, tem um parlamento europeu, tá bom? Que vai definir várias leis, várias diretrizes políticas que está acima dos países, tá bom? Os países mandam representantes para esse
esse congresso, esse parlamento, tá? Então eles fazem políticas não pensando só, por exemplo, a França não faz política pensando apenas na França, não tem uma política monetária pensando só na França, tem uma política monetária e política a nível de bloco, dos 28 países membros da União Europeia, tá? Então eu vou mostrar aqui um mapinha que mostra aqui alguns blocos, ó, aqui o do Mercosul, ó, tá bom? Tá aqui, ó, é esse verdinho aqui, tá bom? Aqui está o nosso Brasil brasileiro, a gente está mais ou menos aqui, tá bom? Aqui no mapa. Então a gente tem alguns aqui, né? Ó, aqui é o NAFTA, né? Aqui é a tal da União Europeia, que é o mais, né, se vocês olharem pelo mapa, olha o tamanho da União Europeia, olha o tamanho do Brasil. A União Europeia, basicamente, se bobear, é menor que o Brasil, em questão de território. Então, aqui a gente tem um bloco de desenvolvimento da África, né? África Austral, né? Que é a África do Sul, né? Que não é o país África do Sul, são países africanos ao sul da África, tá? A gente tem aqui a ECO, Organização Econômica, de Cooperação Econômica, que são alguns países ali do Oriente ali, né? Da Ásia aqui, né? Vem aqui do meio da Ásia aqui, tá bom? Então a gente tem vários, tá? Olha aqui a União Europeia, são vários países, né? Tá vendo? A gente tem Comunidade Andina também, que são dos países que tem a Cordilheira dos Andes, tá? Que tem uma conjunto de montanhas que tá aqui, né? Que é chamada Cordilheira dos Andes. Tá bom? É uma cadeia gigantesca de montanhas, por isso que chama Comunidade Andina, né? Andina vem de Andes, né? Enfim, eu vou mostrar um outro aqui também, tem uns outros blocos também que são mais integrados, outro menos integrados, tem vários, tá? Então eu vou falar de alguns, tá? Dos principais, não são muitos, não. Tá? Então, o principal deles, né, é a União Europeia, tá bom? Ela surge no final da Segunda Guerra Mundial. Se não estou enganado, o primeiro nome dela é Benelux, é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, se não estou enganado, tá bom? Inicia-se, né, com esse bloco e tem o nome União Europeia a partir de 1992, tá? São 28 países, 19 deles estão na zona do euro, que é o que usa o dinheiro euro. O euro é aquele dinheiro que é usado em transação de futebol. Vocês já ouviram aí bastante, tá bom? Então, é o maior, é o bloco que tem a maior integração, tá? Porque ele é uma união política, monetária e um mercado comum. Tá bom? Então, as pessoas podem circular livremente entre os territórios, entre os países. Então, o português pode sair de Portugal e ir para a França, o francês pode sair da França e ir para a Itália, e assim por diante. E não são só as mercadorias, são as pessoas também. Tá? Então, é o ápice aí do bloco econômico, é o mais integrado. A gente tem o Mercosul, que é o nosso, né, chamado de Mercado Comum do Sul. Apesar de ter o nome de Mercado Comum, ele é uma zona aduaneira, tá? Foi criado em 91 e foi criado inicialmente por 4 países, tá? São esses 4 aqui, ó. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, beleza? Depois entrou a Venezuela, que está suspensa, e a Bolívia está em processo de adesão, tá? Como membro Estado parte. Daí tem alguns estados associados, né? Que são esses daqui. Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, tá? Estado associado, que fazem, né, comércio com esses países, mas não são os países, os membros efetivos mesmo, fechou? Olha aqui a bandeirinha que bonitinha, é o Cruzeiro do Sul, né? Então tem até a Copa Sul-Americana, né, que substituiu o antigo campeonato chamado Mercosul, que era dos países do Mercosul. Bom, mas a Copa Sul-Americana tem mais países, mas vem, até no futebol a gente tinha, pesquisem na internet, a Copa Mercosul, tá? Tinha essa Copa, que era dos países desses 4, era times de futebol desses 4 países, tá? Então vamos avançando aqui. Então a gente tem o NAFTA, também conhece o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, tá bom? Que engloba os Estados Unidos, México e Canadá, tá bom? Relembrando, no NAFTA não é permitida a livre circulação de pessoas, apenas o dinheiro, as mercadorias, tá bom?
os serviços, as pessoas não. O mexicano não pode ir para os Estados Unidos livremente, tá? Tem que entrar, tem que ter toda aquela questão burocrática. O canadense já é um pouco diferente, né? O canadense entra nos Estados Unidos de boa, mas os mexicanos não. Eles não são muito bem aceitos lá, né? Por N questões, tá? Isso daí a gente, em uma outra aula, a gente fala de outras questões de xenofobia, enfim. Então vamos lá. O próximo que a gente vai ver é a cooperação, chamada de APEC, né? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. O próprio mapa é até interessante que já mostra, né? São países que são banhados pelo Pacífico, né? Olha aqui, são os países aqui, ó, Estados Unidos, Chile, né? Austrália, Canadá, China, Japão, Rússia, que está aqui, tá? Então, é um bloco gigantesco com países de 3 continentes, mas é aquela ideia, né? São acordos meramente comerciais, não é circulação de pessoas, tá? É de mercadoria, é só para troca de mercadoria. Por quê? Aqui o Oceano Pacífico facilita, né? A troca de mercadorias pelo mar, né? Então você compra um produto aqui da Austrália, vai para os Estados Unidos, ou para o Chile, você compra um produto da China ou do Japão, vai para os Estados Unidos, vai para, né? Vai para a Austrália, né? Enfim, porque o Pacífico aqui uma estrada, vamos dizer assim, facilita a troca de mercadorias, a compra e venda de produtos, tá bom? Pelo oceano, a partir daqueles navios gigantescos, né, que tem aquele monte de containers, né, é nesse sentido aí. E é até interessante que tem um desses barcos grandões que tem uma fábrica lá dentro. Então o carinha sai daqui com as matérias-primas, por exemplo, da China, ele vai produzindo todos os produtos, quando chega aqui no Chile o produto está pronto. É cabuloso, mas tem esses navios que fazem esse trampo aí, é muito louco. Então eles saem lá da costa, eles vão fabricando, chega, né, eles poupam um tempo, né, tá fazendo o produto e tá viajando ao mesmo tempo, beleza? Então a gente tem um que é pouco conhecido, né, que é chamado de Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, criada também em 92, formada por 15 países, e que é aquela ideia, né, é uma zona de livre comércio, né, o objetivo é qual? Fortalecer as economias, né, diminuir a pobreza, enfim, melhorar as condições de vida dos países membros, que é a ideia de todos os blocos econômicos, desde da União Europeia, o NAFTA, comunidade, enfim, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, todos têm essa ideia de desenvolver não só economicamente, mas também socialmente os países. Vamos lá, tá terminando, tá? Esse aqui é o último. Comunidade dos Estados Independentes, vocês vão ver como SEI, tá? Essa sigla SEI aqui. Foi criado em 91, por quê? São os antigos países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembram que a gente teve, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha um grande país aí, né, que era um bloco, um grande país formado por outros países, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que uniu vários países nesse bloco gigantesco, que ficou chamado de União Soviética. Então, os países, quando que acabou a União Soviética, eles se separaram, né, entre aspas, né, eles não faziam mais parte da União Soviética. Então, eles voltaram a se unir como Comunidade dos Estados Independentes, beleza? Então, é uma ideia ali de continuar fortalecendo as economias ali dos países que formam, são vários países, tá? E ele é uma organização econômico-política, mas não tem um governo central, né? Não tem um parlamento que nem a União Europeia. Mas eles estão ali juntos, eles fazem comércio, enfim. Mas não é que nem a União Europeia também, que é muito mais organizada nesse sentido. Beleza, gente? Mas é isso. Então, estudem, qualquer coisa, pesquisem na internet. Relembrando, todos os outros vídeos estarão aqui na descrição. Vocês assistam aí os outros vídeos. Não esqueçam de tomar vacina. Quem tomar as 2 doses tem um ponto na média. Não se esqueçam de ler o livro e fazer a resenha. Tá? Pode ser escrita, pode ser um áudio, pode ser filmada, pode ser, enfim, usem a criatividade de vocês. O importante é vocês lerem. É isso que eu prezo. Fechou? E vamos continuar estudando.
porque é muito importante a gente saber geografia, né? Para a gente não ser enganado ou falar besteira, tá bom? Mas é isso, gente. Se cuidem. Até a próxima. E, enfim, é isso, gente. Até mais.